Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sônia Scioli e eu estou aqui para conversar com vocês a respeito do direito de empresa. Nesse nosso encontro de hoje eu vou trazer para vocês alguns conceitos a respeito, algumas noções a respeito do conceito de empresa e também de empresário, tá bom? Então vamos lá, vamos para o nosso primeiro slide. Bom pessoal, eu trouxe aí o slide só indicando para vocês que hoje nós vamos trabalhar o conceito de empresa e de empresário. Pessoal, nós precisamos de bens e de serviços para viver, não é isso? Nós precisamos de vestuário, de educação, nós precisamos de alimentação, nós precisamos de lazer, entre tantos bens e serviços que são disponibilizados. Pois muito bem, esses bens e serviços, eles são produzidos em organizações econômicas e são negociados no mercado consumidor. São as pessoas quem estruturam essas organizações econômicas com essa finalidade de produção de bens e de serviços, sempre objetivando o lucro, sempre objetivando o lucro. Estruturar a produção e circulação de bens e de serviços não é lá uma tarefa muito fácil, porque ela envolve diversos fatores. Então ela envolve fatores financeiros, como capital próprio, capital de terceiros. Ela envolve fatores humanos, muitas vezes, mão de obra, fatores materiais, como insumos, fatores tecnológicos. E é fácil da gente perceber que por conta de todas essas situações envolvidas, é fácil a gente perceber que o direito precisa regular o exercício dessas atividades. Porque através da regulação que o direito traz, ele apresenta para a gente uma estrutura, ele estrutura o exercício dessas atividades. E com a regulação, o direito também nos traz ferramentas para a solução de conflitos. E essas ferramentas são importantíssimas, porque vocês podem imaginar a infinidade de conflitos que surgem numa relação jurídica dessas, entre empresários e terceiros, empresários e seus sócios, entre marcas e patentes, enfim, uma infinidade de situações que podem surgir. Bom, muito bem, pessoal, por conta disso tudo, já há bastante tempo, e originalmente estabeleceu-se o direito comercial como ramo do direito ligado à classe que se dedicava à intermediação de bens móveis. Mas nós estamos vivendo, nas últimas décadas principalmente, uma grande expansão do capitalismo mundialmente falando. E isso trouxe para a gente um rol maior de atividades e de necessidades. E essa situação toda fez com que esse ramo do direito precisasse tutelar outras tantas atividades que não eram tuteladas originalmente com o nosso direito comercial, que era lastreado aí, fundamentado na teoria dos atos de comércio, teoria francesa, lembrando que o nosso Código Comercial é de 1850, né? Bom, então, com a expansão do capitalismo, houve uma ampliação, uma necessidade de ampliação do rol de atividades tuteladas por esse ramo do direito. Pois muito bem. E no Brasil, em especial, nós começamos a viver nas últimas décadas um grande descompasso entre a legislação e as práticas capitalistas. E isso levou a que o judiciário passasse a adotar paulatinamente a teoria da empresa, trazendo para a nossa jurisprudência, nos moldes do direito italiano, a teoria da empresa. Bom, pessoal, foi então que em 2002 o nosso legislador, com o novo marco civil, com o novo marco legislativo civil, com a edição do nosso novo Código Civil em 2002, adotou a teoria da empresa e trouxe a teoria da empresa para o nosso ordenamento, regulando parcialmente o Código Comercial. Por que eu falei parcialmente, pessoal? Porque o Código Comercial não foi revogado totalmente pela alteração no Código Civil brasileiro. Toda a parte do direito marítimo continua vigindo. Tá bom, pessoal? Bom, nós sabemos
que até então nós tratávamos, o nosso direito comercial era tradicionalmente o direito do comerciante, o direito dos atos do comércio. Mas com a adoção da teoria da empresa, nós passamos a ser geridos, né, pelo direito do empresário, não mais pelo direito do comerciante ou dos atos do comércio, mas sim pelo direito do empresário. E nós percebemos também, pessoal, que o direito de empresa, que nasceu aí como um ramo jurídico especial, né, do direito privado, destinado à regulação das atividades econômicas e dos seus agentes, que ele veio exatamente para substituir o que nós tínhamos até então. Dito de outra forma, o artigo 237 do Código Civil, ele nos traz o seguinte dispositivo, ele fala que toda legislação que não tenha sido revogada expressamente por essa alteração normativa aí do Código Civil e que fosse aplicada então para os comerciantes, passou então a ser aplicada aos empresários. Isso significa dizer que o conceito de empresário veio a substituir o conceito de comerciante. E é isso o que esse slide traz para a gente. Ele traz essa noção. Mais importante ainda, com o nascimento do direito empresarial e com a adoção da teoria da empresa, os doutrinadores passaram a se perguntar se a autonomia do direito comercial tinha sido preservada. Ou seja, se o fato do direito do Código Civil ter disposto, ter trazido artigos atinentes a outro ramo do direito, se isso iria significar perda de autonomia desse ramo do direito. Ou seja, se a partir de então não existiria mais, deixou de existir o regime jurídico próprio do direito, dessa área do direito, que era conhecido então como direito comercial e que agora nós chamamos de direito empresarial. Pois é, eu trouxe aqui nesse slide, esse slide é bem claro, e ele fala, então, que a autonomia foi preservada. E isso é muito claro na medida em que nós vamos ver que os princípios e as características desse ramo do direito foram preservados mesmo com a inserção de regulação dentro do Código Civil brasileiro. Tá bom, pessoal? Então, essa discussão ela foi superada na medida em que nós temos princípios, nós temos conceitos e nós temos um regime jurídico próprio para essa área do direito, que é diferente do regime jurídico geral trazido pelo nosso Código Civil brasileiro. Até sob essa ótica, eu trouxe para vocês aqui um slide e que tem um texto do professor Fábio Ulloa Coelho, que é um professor muito querido das bancas examinadoras aqui do Sul e do Sudeste. E esse texto, ele fala exatamente isso que nós estamos comentando. Ele fala que o fato, que a autonomia do direito comercial, ela veio da Constituição Federal. E que o fato do Código Civil servir como instrumento para a adoção da teoria da empresa e trazer legislação desse ramo do direito, não retirou a autonomia do direito empresarial, do direito comercial, e que subsistem, então, regimes jurídicos do direito privado. Existem dois regimes jurídicos, o regime jurídico geral do direito civil e o regime jurídico empresarial aí deste ramo do direito especificamente. Tá bom, pessoal? Então, nesse sentido ainda, nós temos, eu trouxe para vocês, uma jurisprudência do STJ que demonstra para a gente que tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm a mesma definição, de que o direito civil e o direito empresarial, ainda que ramos do direito privado, submetem-se a regras e princípios próprios, e que o fato de o Código Civil ter submetido os contratos cíveis e empresariais às mesmas regras gerais não significa que esses contratos sejam essencialmente iguais. Então, isso implica que a gente compreenda
que existe, que segue a autonomia do direito comercial ou hoje, mais propriamente falando, do direito empresarial. Bom, mas eu disse para vocês que o direito empresarial tem princípios e tem características próprias, não é isso? Vamos ver alguns que eu elenquei aqui num slide? Vou passar para vocês. O primeiro princípio que nós vamos conversar a respeito é o princípio conhecido como livre iniciativa. Pessoal, o empresário, ele tem liberdade para exercer a atividade que ele quiser. O empreendedor tem liberdade para explorar a atividade privada. Desde que, e guardem, gravem isso, desde que a atividade seja lícita. Importantíssimo, a atividade tem que ser lícita. Desde que a atividade seja lícita, há liberdade para a exploração de atividades da iniciativa privada. Vamos ver mais um dos princípios? Princípio da função social da empresa. O que significa o princípio da função social da empresa? Nós sabemos que a empresa é uma entidade privada e que a finalidade dela, o objetivo maior é o lucro. O que significa a função social da empresa? Pessoal, por esse princípio, nós compreendemos que a empresa precisa gerar benefícios para a sociedade, sejam esses benefícios econômicos, culturais, sociais, e que a empresa ela não pode causar ofensa aos valores sociais na sociedade, nem à dignidade da pessoa humana. Então, toda empresa tem a função social de trazer benefícios econômicos, sociais, culturais, dentre outros, à sociedade, tá bem? Vamos ver mais um princípio? Princípio da liberdade de concorrência. Pessoal, por esse princípio, que até decorre do princípio da livre iniciativa, o empreendedor, o empresário, ele pode investir quando desejar para tornar competitivo o seu produto no mercado consumidor. Tá bom? Esse princípio decorre até do princípio da livre iniciativa. Vamos ver mais um? Princípio da preservação da empresa. Gente, preservação da empresa. As atividades econômicas da empresa, as atividades econômicas da empresa têm que ser preservadas. Não é o sócio, não é a sociedade que se preserva, é o exercício das atividades, é o empreendimento propriamente dito. Esse tem que ser preservado. Por quê? Até em razão da função social da empresa. Até em razão da função social da empresa. Então, existe o princípio da preservação da empresa. Isso significa falar que as ferramentas de solução de conflitos são fundamentais e que elas devem ser usadas para que se encontre, então, o melhor caminho de forma que a atividade seja preservada. Tá bem? Vamos ver mais um princípio? Da sociedade e da responsabilidade. Com esse princípio, havendo liquidação, apenas os bens ativos da empresa devem ser liquidados. E o patrimônio do empresário, ele só será liquidado subsidiariamente. Subsidiariamente. Pessoal, essa é a regra. Existem exceções. Nós não vamos comentar esse assunto hoje, mas existem exceções. Gravem isso, tá bom? Vamos lá, então. Pelo nosso slide, nós elencamos aí 5 princípios específicos do direito de empresa. Quais são eles? O princípio da livre iniciativa, o princípio da função social da empresa, da liberdade de concorrência, que vocês se lembram que tem aí uma relação com o da livre iniciativa, o princípio da preservação, então, da atividade, né, do empreendimento em si, preservação da empresa, que também tem uma relação aí com a função social da empresa, e da sociedade da responsabilidade. Mas eu disse para vocês também que, além de princípios, o direito de empresa tem características peculiares. Vamos analisar algumas características, então? Olha só, pessoal. Primeira característica elencada aí para vocês. Cosmopolismo. O que significa essa palavra cosmopolismo? Pessoal, significa universalismo.
significa que você pode ter o seu estabelecimento comercial, a sua empresa, mesmo que fora e em território estrangeiro. Significa, pessoal, que você não está adstrito ao Brasil, que você pode exercer atividade empresarial em vários países ao mesmo tempo. Pessoal, mas tem outras características, não é isso? Como a elasticidade e o dinamismo. Vamos ver o que significa isso? Olha só, elasticidade e dinamismo. Pela elasticidade, a gente percebe que as mudanças nos contratos, nas relações comerciais, elas podem existir sempre como um todo. Desta forma, a elasticidade, a extrema elasticidade, ela tem que ser uma característica dessa relação jurídica. Até para que a gente consiga promover a preservação da empresa diante de tantas mudanças que podem surgir. E o dinamismo? O dinamismo nos traz a ideia de que vão existir mudanças no percurso da empresa. A empresa ela tem que ser dinâmica e essa é uma característica do mercado e desse ramo do direito. E esse dinamismo vai nos trazer também a ideia de que da mesma forma que vão existir mudanças no decorrer da empresa, também vão existir mudanças nos entendimentos jurídicos relativos à relação jurídica que estiver exposta da empresa. Outra característica, onerosidade. Pessoal, o objetivo do lucro é fundamental. Remuneração do trabalho e do capital. Portanto, trabalho voluntário não é trabalho empresário. Trabalho voluntário não é trabalho empresário. Todo trabalho empresário objetiva lucro. Todo trabalho empresário objetiva lucro. Bom, vamos ver mais uma característica, a característica do fragmentarismo. O que significa a característica do fragmentarismo? Olha, pessoal, a maioria dos temas relacionados ao direito de empresa, ele está atrelado ao Código Civil, mas ele não está totalmente inserido no Código Civil, porque existem contratos mercantis fora do Código Civil e existem, então, legislações esparsas que tratam de assuntos que também estão sob a égide, sob o manto desse ramo do direito. Então, aí eu vou lembrar vocês da Lei de Sociedades Anônimas, vou lembrar vocês também da Lei de Falências, assuntos que nós vamos tratar em outras oportunidades. Então, essa é a característica do fragmentarismo. E tem uma última característica que eu coloquei aqui para vocês no slide, que é a característica da simplicidade ou informalidade. Pessoal, o intuito é de lucro. A função social diz que a empresa ela tem que trazer benefício para a sociedade. Portanto, com essa situação, é preciso que o formalismo seja moderado e que exista uma maior flexibilidade nos negócios. Gente, então essas são as características peculiares desse ramo do direito. Tá bom? Vamos ver algumas questões parecidas com questões aí que já caíram em concursos passados, só para a gente ter uma ideia de como isso é cobrado. Olha só. O que vocês acham? O direito empresarial continua como disciplina autônoma, mesmo inserido no Código Civil de 2002? Claro que vocês iam responder isso com toda a tranquilidade do mundo e a resposta seria positiva, né, pessoal? O direito empresarial segue como um direito autônomo, um ramo do direito autônomo, mesmo tendo tido, né, essa inserção dentro do Código Civil. E existem regimes jurídicos, então, próprios. O regime jurídico do direito civil e o regime jurídico estabelecido, então, para o direito de empresa. Vamos ver mais? Olha só, pessoal. O Código Civil revogou todo o Código Comercial? Vocês já sabem essa resposta, né? A resposta é negativa. Não revogou todo. A parte do direito marítimo continua vigindo. Nós já vimos isso agora há pouco. O direito empresarial constitui um ramo autônomo? Olha só a resposta aí. Possui conceitos, características, princípios próprios. Isso não foi modificado com a inserção desse assunto
no Código Civil Brasileiro. Tá bom, pessoal? Então vamos ver mais um slide. Esse slide tem a seguinte pergunta: qual a expressão correta? Direito comercial ou direito empresarial? O que vocês acham, pessoal? A gente sabe que a Constituição Federal, ela está inserido na Constituição Federal a expressão direito comercial, né? A referência é ao direito comercial, lá no artigo 22, inciso 1º. Mas veja se vocês concordam, a expressão direito empresarial, ela é mais adequada porque ela é uma expressão, ela decorre da adoção do Código Civil, né, do texto normativo, da teoria da empresa. E ela é mais abrangente. A expressão comercial, ela peca por não abranger todas as situações que a teoria da empresa trouxe e que eram atividades que precisavam da tutela desse ramo do direito. Então, pessoal, a expressão mais adequada é direito empresarial. Empresarial. A palavra comercial, ela não abrange todas as situações compreendidas pela ótica da teoria da empresa. Tá ok, pessoal? Então vamos para mais um slide. Bom, muito bem. Em razão aí da multiplicidade de usos da palavra empresa, o Código Civil italiano não definiu empresa, optou por definir empresário. E quando nós trouxemos a teoria da empresa para o nosso ordenamento, nós seguimos os italianos nesse sentido. Nós optamos por não conceituar a empresa e conceituar empresário. Então, vamos ver o que diz a nossa legislação? Olha só, pessoal. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e de serviços. Pois muito bem, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. O parágrafo único desse artigo, ele excetua, ele traz uma exceção ao caput. Eu não vou tratar dele agora, porque nós vamos fazer a leitura daqui a pouquinho. Mas daí a gente percebe, a gente verifica que realmente o nosso legislador optou por não conceituar empresa e conceituar empresário. A partir de então, a doutrina passou a se debruçar a respeito do assunto. E aí, qual é o conceito de empresário? Como é que a gente chega ao conceito de empresário? Dentro dos doutrinadores que se debruçaram a respeito do assunto, um deles se destacou, que foi o professor Alberto Asquini, um jurista italiano, que foi, na época, né, na década de 40, lá na Itália, que surgiu a teoria da empresa. Ele passou a se debruçar a respeito do conceito de empresário. E ele chegou, do conceito de empresa, ele chegou à conclusão de que a legislação permite a compreensão do conceito de empresa através de 4 facetas, de 4 perfis que se complementam. Ele chamou isso de fenômeno poliédrico da empresa. Como se a empresa tivesse, como se fosse a empresa uma pirâmide com várias facetas e que se complementam. Então ele disse para a gente, olha, vou colocar um slide aqui para vocês. Ele disse que é possível que a gente chegue ao conceito de empresa pela legislação sob essas facetas, sobre esses perfis, que você encontra o conceito de empresa ora sobre o perfil subjetivo, com o perfil subjetivo, ora com o funcional, ora com o objetivo. Então vamos ver o que significa isso? O professor Asquini disse então que se nós formos olhar o conceito de empresa na legislação, nós vamos encontrar o conceito de empresa a partir do empresário, a partir do gestor, a partir da pessoa em si. E aí nós trouxemos isso para o nosso ordenamento e nós verificamos que realmente existem dispositivos da lei em que você consegue conceber o conceito de empresa
a partir da visão, a partir do empresário, como o próprio 966 Caput que nós acabamos de ler, não é verdade? Bom, vamos ver mais? Ele fala também que outras tantas vezes a gente consegue conceituar a empresa a partir do exercício da atividade propriamente dito, com vistas ao mercado e ao lucro, né? Então, se nós formos olhar o nosso Código Civil, nós realmente vamos encontrar diversos dispositivos que tratam da empresa a partir da atividade, do exercício da atividade propriamente dito, com vistas ao lucro e ao mercado consumidor. Mas ele falou que também existem, que você também consegue chegar ao conceito de empresa na legislação a partir do perfil objetivo ou patrimonial, que considera aí o complexo de bens móveis e imóveis, corpóreos e incorpóreos utilizados pelo empresário para o exercício das suas atividades, né? E aí, eu trouxe aqui para vocês, existe mesmo na nossa CLT, se nós formos olhar, existe mesmo um dispositivo que traz esse conceito de empresa a partir do patrimônio, dessa análise de complexo de bens corpóreos móveis e imóveis, corpóreos e incorpóreos, que são utilizados pelo empresário. Mas ele trouxe mais um perfil. Estou colocando o slide para vocês, que é o perfil institucional ou corporativo. E por esse perfil institucional ou corporativo, ele diz que a empresa é a reunião da organização pessoal. E essa organização pessoal tida, então, como uma associação entre o empresário e seus colaboradores, que eles teriam a mesma finalidade, o mesmo objetivo final. Pessoal, esse perfil institucional vem sendo muito criticado desde então pela doutrina, tanto italiana quanto agora pela doutrina brasileira. Os doutrinadores brasileiros, e aí especialmente o professor Valdírio Bulgarelli, eles dizem que não existe na prática essa concepção, que esse perfil ele decorre de uma visão socialista do doutrinador, uma visão marxista, que não existe na prática e que decorre então de mera ideologia. E pessoal, realmente não existe, nós não encontramos no Código Civil e na legislação esparsa o conceito de empresa a partir dessa faceta, que é o perfil institucional ou corporativo. Então, realmente, nós não verificamos isso, da mesma forma que não é verificado também no ordenamento italiano, nós não conseguimos também observar esse perfil na nossa legislação. Então, lembrando aqui, vou colocar de novo para vocês, perfil subjetivo, funcional e objetivo. Tá bom, pessoal? Bom, vamos ver aqui algumas questões de como isso já caiu em prova. Olha só, pessoal. O empresário é aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção de bens ou de serviços? Vocês iam tirar de letra isso se caísse na prova de vocês, não é? Porque é mera aplicação do artigo 966 Caput. Pessoal, muito importante fazer a leitura do texto legal, muito importante. Vocês vão ver que vocês vão conseguir resolver, solucionar algumas questões só com a memorização, com a lembrança do texto da lei. Bom, vamos lá. Mas vocês podem me perguntar, Sônia, você falou aí dessa teoria poliédrica da empresa, também aplicável, né, ao nosso ordenamento. Qual então o perfil que prevaleceu no Código Civil? Pessoal, se vocês forem fazer uma varredura no Código Civil, nos artigos que cuidam, que tratam desse ramo do direito, prevaleceu aqui o perfil funcional, ou seja, a empresa sob o aspecto da atividade empresarial propriamente dita, tá bom? Então, gravem isso que é importante. Bom, com o advento da teoria da empresa, o empresário passou a ser submetido a deveres e responsabilidades peculiares, não é isso? Isso é o que nós chamamos de regime jurídico empresarial. Isso é o regime jurídico empresarial, que então vai trazer, né, para o empresário, vai trazer todos aqueles deveres, aquelas responsabilidades lastreados em princípios e características próprias que nós já vimos agora há pouco.
Então, a isso nós chamamos de regime jurídico empresarial, que é diferente em razão dos conceitos, princípios e características do regime jurídico geral do Código Civil brasileiro. Além disso, nós sabemos que faz parte dos princípios, está inserido dentro do rol dos princípios do direito empresarial, o princípio da função social. Pessoal, qual a função social da empresa? Qual é a função? Se vocês fossem instados a responder, qual é a função social da empresa? A empresa tem como função social a criação de benefícios à sociedade. Gravem isso. Lembra que nós falamos ainda há pouco, né, que a empresa ela tem função social, ela tem que trazer benefícios, ela não pode ferir a dignidade da pessoa humana. E aí eu trago para vocês, pessoal, o texto do professor Fábio Ulloa Coelho, exatamente nesse sentido. Olha que interessante. A empresa cumpre a função social ao gerar empregos, tributos e riqueza, ao contribuir para o desenvolvimento econômico, social e cultural da comunidade em que atua, de sua região ou do país, ao adotar práticas empresariais sustentáveis, visando a proteção do meio ambiente e ao respeitar os direitos dos consumidores, desde que com estrita obediência às leis a que se encontra sujeita. Perfeito, pessoal? Bom, então vamos dar sequência. E aí eu pergunto para vocês, bom, dito tudo isso, qual a natureza jurídica da empresa? Qual a natureza jurídica da empresa? Por que eu preciso saber qual é a natureza jurídica da empresa? Pessoal, quando a gente busca o entendimento da natureza jurídica da empresa ou de qualquer instituto, a gente busca compreender melhor em que pedaço do direito aquele instituto se encontra, não é? E através dessa análise a gente consegue trazer então as definições corretas e a aplicação correta daquele instituto, não é isso? Então, quando eu pergunto para vocês qual a natureza jurídica da empresa, essa pergunta é uma pergunta essencial para que a gente possa então conferir todos os desdobramentos da figura da empresa, inclusive saber se ela é titular de direitos e de obrigações, ou se ela é objeto de direitos, ou se ela é o simples exercício de atividades. Pois é, pessoal, esse assunto ele não está tranquilo na doutrina, no sentido de que existe divergência doutrinária a respeito dele. Mas a divergência doutrinária, ela é minoritária. Então, existem doutrinadores que entendem que a empresa ela é sujeito de direitos. E existem doutrinadores, como o professor Rubens Requião, que entende que a empresa é objeto de direito. Para a gente, isso parece muito estranho, na medida em que a adoção do legislador foi pelo conceito de empresa, muito particularmente falando, pelo conceito de empresa a partir da atividade propriamente dita. Não foi isso que a gente viu em tantos artigos da legislação, lá quando a gente falou do perfil funcional da empresa, definido lá pelo professor Asquini. Então, fica estranho pensar na empresa, que é como uma atividade, pensar que ela seria, então, que ela seria sujeito de direito ou objeto de direito. Na realidade, o professor Fábio Ulloa Coelho, ele traz para a gente um conceito bem interessante. E ele fala, olha, a empresa é atividade econômica. Se ela é atividade econômica organizada, de produção ou circulação de bens e de serviços, ela não tem natureza jurídica nem de sujeito de direito, nem de coisa, nem de objeto de direito, de nada. E ele fala isso para a gente, e ele até traz na obra dele, ele fala, olha, a gente usa frequentemente, ele fala, né, na obra dele, a gente usa frequentemente, de forma não técnica, a palavra empresa. Quando a gente fala a empresa faliu, a empresa não fale. Quem fale é o empresário. A empresa é o exercício dessa atividade, a empresa é a atividade econômica desenvolvida, a empresa é um empreendimento. A sociedade, essa sim,
Essa sim é sujeito de direito. A sociedade, ou empresário individual, enfim, ela sim é sujeito de direito. Já a empresa é a atividade. Então, correto seria empregar a empresa quando a gente fala, esse empreendimento tem um risco maior ou menor, então essa empresa tem um risco maior ou menor. Mas dizer que a empresa faliu, que a empresa quebrou, ou que a empresa importou mercadorias, ou que a empresa fez... Não, a empresa não faz isso. Quem faz isso é a sociedade, que é o sujeito de direitos e de deveres, né? A empresa como atividade. Então esse é o conceito do professor Fábio Ulloa Coelho, que eu acho que segue aí a corrente majoritária do conceito de empresa. Então, vamos ver aqui, na moderna visão do nosso direito comercial, ou agora falando, né, do direito empresarial, a empresa, então, é vista como uma atividade exercida pelo empresário, este sim, o empresário, sujeito de direitos e obrigações. E o empresário, lembrando, né, a pessoa que organiza de forma profissional os fatores de produção com a finalidade de produção ou circulação de bens ou serviços, que é o perfil funcional aí de Asquini. Lembrando que, fazendo aí um adendo a essa moderna visão do direito empresarial, o direito comercial, sempre objetivando o lucro. Importante que a gente tenha isso bem gravado nos nossos corações, tá bom, pessoal? Bom, então vamos dar sequência aí para a nossa conversa de hoje e vamos pensar então agora um pouquinho no empresário. Deixa eu achar aqui o slide para vocês. Já encontrei, pessoal, olha só. Seguindo o direito italiano, o nosso direito brasileiro não conceituou empresa e conceituou empresário. Vocês devem se lembrar que nós já falamos a respeito disso. Então, vamos ver, vou achar aqui um slide que eu trago de novo o nosso Código Civil para que a gente faça novamente então a leitura, tá bom? Esse artigo é um artigo bastante importante. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Daí, do caput, nós já extraímos 4 requisitos para a qualificação de empresário, para que a gente saiba se aquele indivíduo, se aquela sociedade é ou não uma sociedade empresária, a gente tem que enquadrar essa sociedade ou esse indivíduo no caput do artigo 966. Então, nós lembramos aí que empresário é quem exerce profissionalmente, então o profissionalismo é importante. Quem exerce uma atividade econômica, né, o exercício de atividade econômica organizada, né, então a organização é importante, e aí, por fim, para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Então, vamos ver isso com um pouquinho mais de cuidado. Espera aí, vou achar um slide aqui para vocês, olha só. Extrai-se, então, 4 requisitos para qualificação. Profissionalismo. Pessoal, sempre que vocês forem lembrar do profissionalismo, vocês já tragam a memória de habitualidade e já tragam na memória a pessoalidade. A habitualidade, fácil, né? O profissional é habitual, e a pessoalidade traz para a gente a ideia do risco. O empresário, ele pratica atividade em nome próprio e ele assume os riscos da prática dessa atividade, ok? E o professor Fábio Ulloa Coelho traz mais um elemento do profissionalismo. Ele fala no monopólio de informações, no sentido do conhecimento. Então ele fala que o profissional, o empresário, ele tem que conhecer do que ele está produzindo e do que ele está circulando. Ele tem que conhecer, ele tem que saber sobre aquele bem, sobre as características e especificidades. Então, ele tem que ter as informações. Tá bom, pessoal? Então, isso define o profissionalismo, a habitualidade, o monopólio de informações e também a pessoalidade no sentido do risco. Além disso, a gente já falou que a gente extrai do caput do 966 a organização. O que significa a organização? Significa montar o aparato produtivo com aqueles fatores. Fator financeiro com capital, fator humano com mão de obra muitas vezes, fator
material como os insumos e fator tecnológico. A organização desses fatores, desse aparato produtivo, é isso que define organização. Tá bom, pessoal? Bom, mas vamos ver mais um slide que trata desse assunto. Eu falei que eram 4 os requisitos para definir empresário. O terceiro requisito, exercício de atividade econômica, que é empreender. Empreender buscando lucro, ok? Empreender buscando lucro. E a produção de bens e de serviços, que é claro, fabricação de mercadorias, prestação de serviços e o comércio. Tá bom, pessoal? Então, para que a gente consiga saber se um determinado gestor, né, se uma pessoa, se uma sociedade é sociedade empresária ou não, se ela está, então, submetida ao regime jurídico próprio do direito empresarial ou se ela está submetida ao regime jurídico geral do Código Civil, é preciso identificar os 4 requisitos que estão no caput do 966. Tá bom, pessoal? Então, só para a gente não esquecer, olha só o que cai em concurso. Constitui elemento essencial da organização da atividade que ela seja realizada com concurso do trabalho de outras pessoas além do empresário? Pessoal, existe uma discussão na doutrina a respeito desse assunto. Lembra que eu falei dos fatores de produção? E um deles eu falei do fator humano, mão de obra? Pois é, pessoal. O professor Fábio Ulloa Coelho fala que é fundamental que exista também o envolvimento desse fator, que exista esse aparato dentro da organização. Mas nós sabemos que hoje em dia, diversas empresas não tem. A mão de obra é absolutamente automatizada por computadores, por robôs, por máquinas, por softwares, não é isso? Então, olha, eu acredito que a doutrina majoritária seja no sentido de que esse elemento, o elemento fator humano, ele foi superado. Então, que a ausência dele não implica a exclusão daquela sociedade do conceito de empresário. Na medida em que, hoje em dia, nós sabemos que a mão de obra, o fator humano, em muitos casos, foi superado exatamente pelos computadores, pelos robôs, pelas máquinas, pelos softwares. Então, a melhor resposta é a resposta negativa. A mão de obra pode ser automatizada. Não que ela não exista, pessoal. Não que ela não exista. Ela foi automatizada, não é isso? Então, vamos ver mais um slide. Mais um slide aqui, deixa eu achar, deixa eu encontrar. Olha só, pessoal. Considera-se empresário aquele que produz bens para o seu consumo próprio? Qual vocês acham que é a resposta correta, pessoal? Só pode ser resposta não. Por quê? Porque nós já falamos que as pessoas estruturam as organizações econômicas para a produção de bens e serviços que vão para o mercado consumidor. E as pessoas têm sempre o objetivo de lucro. Ora, pessoal, se essa sociedade produz bens para o seu consumo próprio, ela não está colocando no mercado consumidor e certamente não está objetivando o lucro. Portanto, não pode ser uma sociedade empresária. Isso implica que ela não está submetida ao regime jurídico próprio do direito empresarial e que ela é uma sociedade simples submetida ao regime jurídico do direito civil. Tá ok, pessoal? Então vamos para mais um slide. Do outro lado, foram excluídas da disciplina empresarial algumas atividades econômicas civis cujos exercentes não poderão requerer recuperação judicial e nem falir. Então, isso é não estar, isso é igual a não estar submetido ao regime jurídico próprio do direito empresarial, ok? Então vamos lá, são 4 hipóteses de atividades econômicas civis que que estão excluídas do conceito de empresário. Vamos ver quais são elas? Pessoal, primeira situação que a gente precisa definir é se aquela sociedade ela está enquadrada no conceito de empresa. No conceito de empresa a partir daqueles requisitos para ser empresário. Se ali existe profissionalismo,
organização, se existe o exercício de atividade econômica e se existe o último requisito, que é o requisito para a produção de bens ou serviços. Ok, pessoal? Então, se não está dentro, se não está contemplado por esses requisitos, não é empresário, não é empresa, está fora do regime jurídico do direito empresarial e está inserido no regime jurídico, então, no direito civil. Bom, além dessa atividade, há também os profissionais intelectuais. Pessoal, o parágrafo único do 966, ele exclui os profissionais intelectuais do rol dos empresários. Quando ele faz isso, ele fala, olha, esses profissionais liberais, intelectuais, os médicos, os cientistas, né? Eles não são empresários, portanto, o regime jurídico aplicável a eles é o regime jurídico do Código Civil do Direito Civil brasileiro, não é do direito empresarial. Mas ele faz uma exceção, traz uma exceção importante. Quando aquele profissional, o trabalho dele for elemento da empresa, aí ele é empresário. Ué, o que significa eu falar que o trabalho é dele, que o profissional passa a ser elemento da empresa? Olha só, pessoal, olha só, presta atenção. Se o trabalho do empresário é para atividade fim, ou seja, se ele é médico, está no consultório dele, e ele atua como médico, e ele tem lá uma secretária, uma faxineira, mas ele atua como médico, só como médico. Pessoal, ele é empresário? Não, claro que não. Está excluída, essa situação está excluída segundo o parágrafo único do artigo 966 do Código Civil. Não obstante, se esse mesmo médico passar a organizar os fatores de produção, organização, profissionalismo, exercício de atividade econômica para a produção de bens e de serviços, se ele tiver inserido como elemento da empresa, aí ele é empresário. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. O médico, que é médico, e tem a clínica dele, o consultório dele, tem a secretária, e tem a faxineira, ok? Ele é médico, é um profissional liberal, intelectual, está regido pelo regime jurídico do Código Civil ou pelo regime jurídico específico. Bom, enfim, não está regido pelo regime jurídico do direito empresarial. Não obstante, se esse mesmo médico resolve montar uma clínica maior, traz outros colegas para trabalhar com ele, chama também ali, traz uma máquina de raio-x, uma máquina de ultrassonografia, coloca um médico especializado, um radiologista, tem outras especialidades, outros médicos fazendo entendimento, e ele passa a organizar os fatores de produção. Nesse momento, ele passa a ser empresário. Ele resta inserido no conceito de empresário, e aí ele vai ser submetido ao regime jurídico próprio desse ramo do direito, que é o direito empresarial. Ok, pessoal? Nós vamos ver alguns exemplos daqui a pouquinho, tá bom? Outra hipótese, empresários rurais, deixa eu colocar o slide para vocês, né? Senão vocês se perdem. Então, nós falamos aqui que existem 4 hipóteses de atividades econômicas civis, portanto, não são atividades empresariais. Exploradas por quem não se enquadra no conceito legal de empresa, ok. Exploradas por profissionais intelectuais, ok. Por empresários rurais não registrados na junta comercial. Vocês sabem que o agronegócio e a agroindústria são importantíssimas no desenvolvimento e na economia brasileira. Vocês sabem disso. Por conta disso, foi uma opção do legislador inserir essa situação. Então, os empresários rurais, pequenos empresários rurais, eles não se registram na junta comercial, portanto, eles estão submetidos ao regime jurídico comum aí do Código Civil. Não obstante, é possível que no agronegócio, na agroindústria, os empresários eles se registrem nas juntas comerciais, façam o registro nas juntas comerciais, e aí eles passam a estar submetidos ao regime jurídico do direito empresarial. Por que isso é importante, pessoal? Porque nós vamos ver mais para frente de diversos dispositivos, inclusive da lei de falências, de recuperação judicial, que vão ser possibilitadas para alguns e não vão ser para outros. Então, que vão ser possibilitadas para os empresários e não vão ser para a sociedade simples do Código Civil brasileiro. Ok? Então, vamos voltar para o nosso slide?
Cooperados. Essa é muito fácil da gente perceber, né? Que os cooperados, eles realmente são uma atividade econômica civil que não é tutelada por esse ramo do direito que a gente chama de direito empresarial. Por qual motivo, pessoal? Rápido, fácil? Porque o cooperado não objetiva, não tem como finalidade lucro. Lógico, cooperado não tem finalidade lucrativa. É como um trabalho voluntário também não tem finalidade lucrativa. Então, o voluntário não é empresário, o cooperado não é empresário. Tá bom, pessoal? Tem outro regime jurídico. Bom, mas vamos dar sequência, então, aos nossos slides. Vamos ver aonde que nós paramos. Pois bem, pessoal, espera só um pouquinho, vamos encontrar aqui. Vamos encontrar aqui um outro slide. Olha só, pessoal. Olha só, pessoal. Considera-se empresário aquele que produz bens para o seu consumo próprio? Nós já vimos que a resposta é negativa. Não é isso, pessoal? Para o consumo próprio, não, né? E esse slide aqui, pessoal? A falta de lucro descaracteriza o empresário? O que vocês acham? A falta de lucro descaracteriza o empresário? Não, pessoal, a falta de lucro não descaracteriza o empresário. O que descaracteriza o empresário é a falta do objetivo de lucro. Muitas vezes a empresa não consegue realizar lucro. Os empresários, a sociedade não consegue realizar lucro. A sociedade não conseguir realizar lucro é uma coisa, a sociedade não objetivar lucro é totalmente diferente. Outra pergunta, pessoal. Um traficante de drogas é empresário? Essa é bem fácil da gente responder. É só lembrar do começo lá da nossa conversa, né? O traficante de drogas, olha só, pessoal. O traficante de drogas, ele exerce profissionalmente? Exerce. A finalidade é lucrativa? Certamente. É uma atividade organizada? Certamente. É uma atividade econômica? Pressupõe, né, uma atividade econômica? Sim, sim. Mas ela é lícita? É uma atividade lícita? Não, né, pessoal? Não é uma atividade lícita. Se não é uma atividade lícita, lembra lá da livre iniciativa, dos princípios, que nós comentamos agora há pouco, dentro dos princípios dessa área, desse ramo do direito, tal da livre iniciativa, que o empresário pode desenvolver a atividade que ele quiser, desde que seja lícita. Sendo ilícita, não é empresário. Desconfigura essa condição de empresário, tá bom, pessoal? Mais um. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção de bens ou de serviços? Fácil, né, pessoal? Essa aí decorre da mera leitura do texto legal, não é isso? Mais uma aqui para vocês, pessoal. Mais uma aqui para vocês. Olha só, essa é interessante, porque isso existe de fato, olha só. As lojas de departamentos que só se instalam no Natal. E aí? É considerado, o estabelecimento é um estabelecimento empresário? Existe a habitualidade? O que vocês acham, pessoal? A resposta é positiva, existe sim. Ele só instala, a empresa só é instalada, né, a atividade só é exercida numa determinada época do ano. A habitualidade ela é cíclica. Então, portanto, ele está inserido aí no conceito de empresário. Ok, pessoal? Vamos para mais um outro slide. Olha só, olha que interessante esse slide que eu vou trazer para vocês. Isso decorreu de uma jornada de direito comercial, é um enunciado, ou seja, foi uma conclusão daquela jornada de direito comercial em que se discutiu. E olha, na jornada de direito comercial, chegou-se à seguinte conclusão, que em razão do profissionalismo com que os empresários devem exercer sua atividade, os contratos empresariais não podem ser anulados por vício da lesão fundada na inexperiência. Olha isso, pessoal. Olha o professor Fábio Ulloa Coelho aí, o monopólio de informações, não é isso? Não é a própria situação do monopólio de informações dentro do profissionalismo? Vocês não acham? Não conseguiram verificar e perceber, então, a ideia? Bom, vamos lá, vamos para mais uma pergunta, olha só. O médico pediatra,
que no seu consultório contrata secretária, faxineira, auxiliar de serviços, ele exerce atividade empresarial? O que vocês acham, pessoal, pelo que nós conversamos até agora? O que vocês acham? Vocês acham essa é uma atividade que está incluída ou está excluída no conceito de empresário? Está excluída, né, pessoal? É a situação, é a regra geral lá, sem exceção do parágrafo único do 966. Ele está totalmente envolvido na finalidade fim, não na organização dos fatores de produção. Portanto, ele não é empresário nessa situação. Ele está submetido aí a outro regime jurídico que não o empresarial. Tá bom, pessoal? Ó, vamos ver essas aqui? O que vocês acham? Quem é sócio? É considerado empresário. Quem é sócio de sociedade empresária dotado de personalidade jurídica? Quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada? Quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística? Pessoal, nós já vimos, sócio não é empresário. O empresário é aquele que exerce atividade econômica profissionalmente organizada para a produção de bens e de serviços. Sócio é empresário? Não, sócio não é empresário. Então a resposta só pode ser negativa. Não, sócio não é empresário. Pessoal, a outra. Quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção de bens e de serviços é o texto da 966. Fácil, né, pessoal? Resposta positiva. Quem exerce profissão intelectual de natureza artística, científica, literária? Fácil, né, pessoal? Também decorre do parágrafo único do 966. Então, aí a gente tem aqui as respostas a essas questões, de forma bem simples e fácil, não é isso? Bom, vamos ver mais um aqui. Trouxe mais um aqui que também bem semelhante, pessoal, bem semelhante ao que já caiu em concurso, tá bom? Então, vamos lá, vamos ler. Aqui está falando de um pintor de tela que trabalha sozinho e que para sua profissionalização, para regularização da sua ocupação, ele resolveu intitular-se de empresário das telas. Então ele foi lá e pediu o registro dele como empresário, registro público de empresário. E aí esse registro foi negado. E aí eu pergunto para vocês, ele pode ser considerado empresário aqui no Brasil? E se ele não pode ser considerado empresário, sobre qual fundamento ele não pode ser considerado empresário? Pessoal, o que vocês acham? Ele pode ser considerado empresário? Qual o fundamento para ter o pedido negado de registro público de empresas mercantis? Vamos ver a resposta? É fácil também, olha, vocês iam conseguir tirar de letra essa, tá? Segundo o artigo 966, quem que é empresário? Quem é profissional, quem exerce atividade econômica, organizada, escopo de produção ou circulação de bens e de serviços. E no parágrafo único, existe uma situação de exceção. E essa exceção atinge diretamente essa pessoa, porque fala que quem exerce profissão intelectual de natureza artística de forma individual, se a sua atividade não for elemento da empresa, ou seja, se ele não estiver inserido ali, se ele estiver na atividade fim, ele não é empresário. Então, ele não está organizando os fatores de produção pelo enunciado da pergunta. Se ele não está organizando os fatores de produção, caros, ele não é empresário. Então ele teve mesmo, está correto, ele teve mesmo o seu registro negado. Vamos ver mais um aqui? Olha, pessoal, essa é pegadinha, hein? Essa é pegadinha. A atividade desenvolvida pelos titulares das serventias de notas e registros é uma atividade empresária? Não, pessoal. Mas aí vocês me perguntam, mas o notário, ele não atua de forma profissional? Ele não desenvolve uma atividade econômica organizada? Não é para circulação de serviços? É tudo isso. Pratica, assim, logicamente falando, ele pratica uma atividade empresarial. Mas nesse caso, o Supremo Tribunal Federal, em decisão, falou que a atividade dele é análoga à empresária, mas que não é, ele não está submetido ao regime jurídico próprio dos empresários. Olha só,
Vou colocar aqui para vocês. Olha só o que o Supremo Tribunal fala. O Supremo Tribunal Federal fala. Ó, atividade desenvolvida pelos titulares das serventias de notas e registros, embora seja análoga à atividade empresarial, sujeita-se a um regime jurídico de direito público próprio. Tá bom, pessoal? Então, eles não são empresários. Vamos ver, então, mais um slide a respeito desse assunto, só para deixar isso bem firme na mente de vocês. Olha só, o notário registrador atua de forma profissional, desenvolvendo atividade econômica organizada para circulação de serviços. Mas, para o Supremo Tribunal Federal, trata-se de uma atividade análoga empresarial. Portanto, análoga, ele não é empresário. Vamos para mais um slide? Gente, firme individual. Isso eu vou tratar depois num outro evento com vocês, mais tranquilamente. Mas olha, qual é a expressão de firme individual? Firma individual vem sendo utilizada como sinônimo de empresário individual. Então, toda vez que na questão de vocês se depararem no enunciado com firme individual, leiam como se vocês estivessem lendo empresário individual, ok? Eu não tratei aqui nesse nosso encontro das espécies de empresários, isso vai ficar para o encontro futuro, tá bom? Muito bem. O que é empresa? Sociedade é empresa? Bom, nós já vimos que empresa é uma atividade econômica organizada. Sociedade não é empresa. A sociedade é o sujeito de direitos e obrigações, não é? A sociedade é o empresário. Então, não confundam os conceitos. Não confundam empresa com sociedade. Sociedade não é empresa. Sociedade é sujeito de direito que pode desempenhar uma atividade empresarial. Porque também pode desempenhar uma atividade normal, regulada pelo direito civil, e aí vai ser uma sociedade simples. Ok, pessoal? Então vamos para mais um slide. Olha, essa está muito fácil. Essa está muito fácil. Um cientista é empresário? Pessoal, nós já vimos que a atividade científica, de acordo com o parágrafo único do 966, é uma profissão intelectual, então ela vai ser qualificada como atividade empresarial somente e somente se o cientista constituir elemento de uma organização mais ampla. Então, a princípio, em regra, o cientista não é empresário. Quando que ele vai ser elemento da organização? Quando ele estiver ali organizando os fatores de produção. E não tiver, então, na atividade fim, naquela atividade fim, trabalhando, então, como empresário propriamente dito. Pessoal, valeu! Nós paramos por aqui hoje, nesse nosso evento. Não percam o próximo, vamos trazer mais informação para vocês, só aqui na Qualis Concursos. E eu sigo à disposição para os comentários e para as dúvidas. Um abraço, pessoal, até a próxima!